Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós iniciamos o programa Oração Pai das Misericórdias. Neste dia 4 de agosto de 2021. É um dia muito bonito na vida da igreja, porque hoje a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o cura das. O cura das. São João Maria Vianney era um santo riquíssimo de simplicidade, dedicação e coração voltado para o serviço do povo de Deus. Sim, ele foi pároco de uma cidade francesa, a cidade de As. E ali, realizando o seu ministério sacerdotal, ele atraiu para essa pequena cidade francesa uma multidão que buscava nele uma palavra confortadora e o perdão dos pecados, através do sacramento da penitência. Deus faz maravilhas em quem busca com sinceridade de coração. A faculdade do coração dá vida e não diplomas. Sendo hoje o dia do pároco, por ele rezemos e agradecemos ao Senhor. Sim, hoje é o dia do padre, porque São João Maria Vianney é patrono dos párocos e dos sacerdotes do mundo inteiro. Por isso, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que sejam santos, como foi o cura das, como foi São João Maria Vianney. Peço encarecidamente que rezem também por mim, porque eu sou sacerdote. Mas rezando por mim, rezem pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo seu pároco, pelo sacerdote da sua comunidade, para que sejamos santos como São João Maria Vianney. Aproveitemos a oportunidade que nós temos nesse programa de meditar o Evangelho do dia. O Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus 15, de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tendo em vista que hoje é o dia do Padre, tendo em vista que a igreja celebra hoje a memória do cura das, São João Maria Vianney, nós percebemos que os sacerdotes devem ser homens que verdadeiramente colocam-se a serviço do povo de Deus, sobretudo dos mais necessitados, dos enfermos, dos empobrecidos, daqueles que de alguma forma sofrem exclusão. Nós fomos ordenados sacerdotes
não simplesmente para a própria felicidade, para uma realização, digamos assim, profissional. Não. O padre é um dom de Deus para a igreja. O padre é um dom de Deus para o povo de Deus. Não deve viver o seu ministério preocupado com a própria felicidade, com a própria realização. Não. Deve viver o ministério para o bem do povo de Deus. Como Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus compreendeu que ele não deveria apenas servir as ovelhas da casa de Israel, mas ele também deveria, como Filho de Deus Salvador, como Salvador da humanidade, ele deveria também atender aos pagãos. Esta mulher cananeia era uma pagã. Pediu a Jesus que libertasse a sua filha daquela opressão do demônio, daquela opressão do mal. E diante da insistência daquela mulher, Jesus atendeu o pedido daquela mãe. Porque inclusive ele percebeu que aquela mulher era uma mulher de grande fé. De grande fé. E por isso Jesus a atendeu. Porque Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação da humanidade. Assim devem ser os sacerdotes. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, rezemos pela santificação dos sacerdotes, neste dia em que a Igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o cura das, patrono dos párocos, patrono dos sacerdotes do mundo inteiro. Rezemos pela santificação dos sacerdotes, para que possamos, como Jesus, colocar a nossa vida a serviço do povo de Deus, colocar a nossa vida para ministrar os dons da salvação de Deus aos mais necessitados, às pessoas que, de alguma forma, também são oprimidas pelo mal, de alguma forma são oprimidas pelo demônio, para que sejam libertas do mal, libertas do pecado, que o nosso ministério, através das celebrações dos sacramentos, a Eucaristia, o sacramento da penitência, a unção dos enfermos, que o nosso ministério pastoral, como guias, das comunidades que nos foram confiadas, que o nosso ministério contribua com a santificação do povo de Deus e também com a nossa santificação, porque é no serviço de amor ao povo, nesse serviço de entrega ao povo de Deus, é que nós sacerdotes somos santificados. Não vamos, mesmo nos deparando com as fraquezas dos sacerdotes, não vamos ficar presos às suas fraquezas, aos seus pecados, mas intensifiquemos a nossa oração, intensifiquemos a nossa intercessão para que os sacerdotes sejam homens santos, para que nós possamos, na alegria da doação da nossa vida, realizar a vocação à santidade. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São João Maria Vianney, sobre todos vós e sobre os sacerdotes do mundo inteiro, meus irmãos, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.